Olá, de volta para mais um bloco do Potiguar Notícias, Jornal Potiguar Notícias. Estamos no ar para 130 municípios do Rio Grande do Norte, através de diversas emissoras em diversas cidades do Rio Grande do Norte. Mandar um abraço aqui muito forte para você de São José de Mipibu, Nísia Floresta, Parnamirim, Natal. Alô, Ceará Mirim, sábado tem café do sábado a partir das 10 da manhã. Debateremos vários assuntos de interesse da cidade, de toda a região e do estado do Rio Grande do Norte. Neste bloco nós temos o prazer de receber o presidente do Simpol do Rio Grande do Norte, policial Nilton César, que eu agradeço a presença. Tudo bem, Nilton? Tudo bom, eu agradeço o espaço. Prazer recebê-lo aqui. Não me via desde o debate que aconteceu com os candidatos, na época, candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte, que o FOSSEG organizou, que é o Fórum de Segurança, na sede do sindicato do Simpol, que o senhor preside. Qual foi a avaliação do debate? A avaliação muito boa, né? A gente pôde analisar ali as propostas que os candidatos tinham para aquela presente data, né? Participação muito efetiva da comunidade de segurança pública, da sociedade no geral. Quero aqui elogiar aqui sua participação, né, como mediador. A gente colocou Pinto Júnior lá numa situação apertada, mas sua desenvoltura foi elogiável, muito elogiável. Muito obrigado. Lá os candidatos, né, só não participaram o Robson Faria, todos os outros candidatos participaram lá. Exatamente. A temática do debate, como você bem sabe, era relativa à segurança pública. Então, eu acho que não cabia muito bem a ele, né, essa participação, porque o governo atual tem demonstrado uma total incompetência nessa área de segurança pública. E você acha que essa questão foi só incompetência mesmo, ou teve aquele fator dele pedir o voto para o eleitor para ser o governador da segurança, né? Isso parece que deu uma ênfase e ele terminou não conseguindo dar as respostas como gestor. Parece que esse foi um ponto central, né? Ele, além dessa questão dele não ter dado a resposta, ele chamou para si, durante a campanha eleitoral, querendo ser o governador da segurança. Qual a leitura que você faz disso? Veja bem, quando você se intitula, né, como um governador da segurança, você tem que fazer algo que seja diferente dos demais. A única coisa que o governo atual conseguiu ser diferente dos demais foi justamente ao contrário, da pior forma, né, às avessas. O que é que ocorreu? O governo atual foi o que menos investiu em segurança pública, historicamente falando. Eu estou falando não só dos últimos governadores, não. Estou falando de todo o histórico de governos que já existiram no estado do Rio Grande do Norte. O governo atual foi o que menos investiu em segurança pública. Então, como é que você pode se intitular de governador da segurança fazendo justamente a pior ação que você poderia fazer, que seria investir o menos que todos os outros já investiram? Então, fica difícil que a coisa ande, que a coisa flua, que as coisas deem certo, né? Então, eu vejo aí uma responsabilidade total do governo atual em relação a esses problemas nossos de segurança para a sociedade potiguar. Mas o número de homicídios teve uma queda, não é isso? Exatamente, né? 2018, o ano atual, vem mostrando uma sensível queda no número de homicídios. Isso se deve, na verdade, a toda aquela problemática que houve no sistema prisional. O sistema prisional estava completamente sucateado, devido a um investimento muito forte com recursos federais e a intervenção de profissionais de presídios da área federal, instituindo uma disciplina dentro dos presídios, fez com que hoje o sistema prisional ficasse organizado. Isso impacta diretamente aqui fora nos muros, né, do lado de cá dos muros da prisão, né? Do lado de fora dos muros da prisão. Muita violência é comandada de dentro dos presídios. Exatamente. Boa parte da violência, boa parte dos mandos de execução, né, partem de dentro dos presídios. Quando você organiza o sistema prisional, que foi o que ocorreu este ano, né, com recursos federais, é bom bem elencar essa questão, né? Então houve uma sensível queda nesse número de homicídios, porque você já não tem aquele contato direto e livre entre os líderes de facção que estão no presídio com os que estão aqui fora. No presídio de Alcaçuz saiu uma matéria, inclusive a nível nacional, colocando que há uma rigidez excessiva em relação ao tratamento com os presos. O senhor tem acompanhado isso? Eu tenho acompanhado, na verdade, o que houve foi um choque, né?
Acho que não só os presidiários, mas os próprios familiares de presidiários estavam acostumados a uma rotina sem regras, e aí quando você impõe regras, impõe ordem, que é necessário para você ter um domínio do sistema prisional, as pessoas estranham, né? E relacionamentos impessoais, ou seja, relacionamentos altamente profissionais, como está havendo agora dos agentes de penitenciário, isso causa estranheza nos familiares, advogados e nos próprios presos. Mas, na verdade, você tem que agir com o profissionalismo que os colegas estão fazendo no momento. E isso impacta na ordem que o sistema prisional está hoje e impacta também, como eu bem falei anteriormente, na baixa da criminalidade aqui para a sociedade. Então, o que talvez tenha se estranhado é esse rigor, mas esse rigor ele é necessário. Certo, mas esse rigor ele está dentro da lei? Com certeza está dentro da lei. Eu acredito que qualquer coisa que venha a ferir, né, os direitos humanos ou a dignidade do preso, isso aí vai ser denunciado e vai ser apurado. Certo. Agora, esse sistema, você acha que ele está diretamente relacionado com a queda de homicídios? Sim, há de se salientar que a queda não foi uma queda significativa, foi uma queda sensível. Quantos por cento? Assim, eu acredito que em torno de 17%. Não é tanta coisa assim. Né? Veja bem, de 2015 até 2017, o ano passado, nós tivemos um aumento enorme, né? Nós passamos de 900 homicídios, se eu não me engano, 2015, para mais de 2.000 homicídios no ano passado. Quer dizer, mais de 100%. Nós tivemos um aumento aí de mais de 100%. Mais de 100%. E aí você tem uma baixa de 17%, a gente não pode comemorar isso. É verdade. Nós ainda estamos... Nós não voltamos nem a ser o que éramos há um ano atrás. Há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, perdão. Quer dizer, o baixa seria a gente conseguir voltar pelo menos ao patamar de 2 anos atrás. O patamar até de 10 anos atrás, quando a gente tinha um dos estados mais seguros, uma das cidades mais seguras, que inclusive atraiu o turismo para as nossas cidades aqui, para o nosso estado. E hoje a gente, mesmo com essa baixa, nós ainda estamos entre os estados e nós ainda temos a capital das capitais mais violentas do mundo. Eu já ouvi várias teses sobre essa mudança para pior no que diz respeito à violência na cidade de Natal. Uma das que me parece mais relevantes, queria ouvir ouvir a sua opinião, porque o senhor é especialista, o senhor é policial dedicado. Houve uma mudança, a gente ouvia que sempre São Paulo como os maiores, e Rio de Janeiro, onde a violência campeava, o crime organizado se destacava. Houve uma transferência para cá? Quais foram os fatores que levaram a essa transferência, essa migração da violência que levou Natal, que traz Natal a ter essa fotografia da cidade mais violenta do país? Na verdade, o que houve durante os últimos anos foi um aprimoramento da organização das facções criminosas, né? Aqui no nosso estado, nós temos uma facção nacional e temos uma facção local, e elas se rivalizam. Isso faz com que os índices de homicídio aumentem, né? E no intuito delas se armarem e de conseguirem mais questão logística financeira, elas incrementam o crime. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Se uma facção está necessitando de dinheiro, ela vai aumentar o número de assaltos a caixas eletrônicos, a instituições bancárias e ao próprio cidadão. Da mesma forma, a facção nacional também vai fazer. Ela vai aumentar o tráfico de drogas, tudo isso visando se capitalizar, se armar para cada um que se fortaleça mais e mais nesta guerra, nesse embate. Então, aquela que quer se fortalecer mais, ela incrementa a sua criminalidade. E a outra facção rival também vai incrementar. E isso repercute em tudo na nossa sociedade potiguar. Não só no número de homicídios, mas também no número de ofensas ao patrimônio público, que são os furtos e os roubos, né? E o que a gente tem visto aqui é justamente isso, o fortalecimento dessas duas facções. Eu lhe pergunto, o senhor disse que as facções se aperfeiçoaram. O Estado ficou muito atrás, o Estado está reagindo, o Estado se aperfeiçoou. Qual a fotografia, se for comparar essas duas fotografias aí, do crime, e da ilegalidade e da legalidade? Infelizmente o Estado retroagiu, né? Quando ele faz com que suas forças policiais fiquem sucateadas, isso dá margem livre para a atuação dessas facções.
Como exemplo, nós temos a questão relacionada ao efetivo dos policiais, né? O efetivo da Polícia Militar é super reduzido, o efetivo da Polícia Civil é mais reduzido ainda. Hoje a Polícia Civil trabalha apenas com 1/4 da necessidade do efetivo, ou seja, nós trabalhamos com 25%. Nós sabemos que a tarefa da Polícia Militar é garantir o policiamento ostensivo, é garantir que o crime não ocorra. A Polícia Civil tem como atribuição principal investigar os crimes já ocorridos, identificar os suspeitos e prendê-los. Enquanto a polícia não faz essa sua tarefa de identificar os suspeitos e prendê-los, a Polícia Militar fica sobrecarregada porque esses meliantes continuam atuando na rua. Olha, há uma discussão, eu acho que o SINPEF faz essa discussão, o FOSEG também, que é o Fórum de Segurança, sobre a forma que se faz o inquérito policial no Brasil. Se compara ao Chile, diz que lá, no Chile os números lá chegam a passam de 90% de efetividade. Aqui no Brasil, os 90% é de não resolução. Quer dizer, de homicídio, por exemplo, mais de 90% não chega à conclusão dos inquéritos, à condenação de quem cometeu o assassinato, o homicídio. E a crítica principal que eu tenho ouvido é que o inquérito vira um papel na mesa do delegado e o policial não tem um ciclo completo, não domina toda a investigação e perde o time da investigação e a velocidade para que aconteça a condenação. Qual a análise do senhor sobre isso? O que eu estou dizendo está fora da realidade? É mais ou menos isso? O que é que o senhor acrescenta? É mais ou menos isso, né? A peça do inquérito policial, ela é muito burocrática, né? Ela não dá essa dinâmica na investigação, né? Para se ter uma ideia, na França e na Inglaterra, desde o século XVIII, que existem outras técnicas relativas à investigação policial. Aqui no Brasil, com a proclamação da República, né, em 1889, com poucos anos veio o advento do inquérito policial. Então a gente tem uma peça centenária e arcaica que atrapalha bastante as investigações, porque ela burocratiza a investigação. Ela não dá esse dinamismo. Hoje a investigação, uma investigação moderna, ela tem que utilizar várias ferramentas tecnológicas, e isso faz com que o policial vá para a rua, averigue o que é levantado preliminarmente, por exemplo, na internet ou em redes próprias de investigação, né? A polícia ela tem vários bancos de dados, e nesses bancos de dados nós iniciamos a investigação, e essa investigação iniciada na frente de um computador, ela é aprimorada na rua, né? Depois você faz um inquérito, um relatório relativo a esta atividade operacional, e este relatório ele tem que ser bem circunstanciado. Então, a investigação moderna ela se baseia nesse dinamismo, de você ter o moderno e ter a atividade de rua. Se você burocratiza a simples depoimentos de cartório de delegacia, isso é inefetivo. Os números mostram isso, né? Os números mostram isso. Com certeza. Nós temos hoje um índice de resolução de crimes baixíssimo. Se nós colocarmos a média referente aí a furtos, roubos, né, ocorrência de homicídio, ele não chega a 10% de resolução. Isso é uma média nacional, né? Hoje aqui no Rio Grande do Norte nós temos um índice de resolução de homicídio um pouco acima da média nacional. Entretanto, nós temos um índice de resolução de crimes contra o patrimônio baixíssimo. Olha, uma das coisas que a gente percebe, lendo e observando dia a dia, é a falta do uso de tecnologias, né? Por exemplo, há uma crítica, inclusive, de parte da sociedade, da audiência de custódia, mas quando a gente vai conversar com especialistas, queria até ouvir sua opinião sobre isso, na verdade o juiz ali está desprovido de provas, né? Quer dizer, a polícia é muito eficiente na prisão, mas ela não dispõe tanto é eficiente que os presídios estão cheios, né? Eu acho que só por aí dá para ver que é. Agora, a qualidade da prisão é que parece que precisa ser melhor analisada, melhor estudada, porque o preso, o julgador, né, na hora ele precisa de elementos de prova para fazer uma condenação ou liberação, né? E se o preso está ali sem as provas, fica mais difícil para quem tem que tomar essa decisão, não é? Eu pergunto,
Não seria necessário, não seria importante a polícia, ao fazer essa prisão, ela já ter uma maior investigação no que diz respeito à constituição, à junção de provas, usando elementos da tecnologia, como filme, como câmeras, né? Como a gente tem hoje quase que um Big Brother na cidade, né? Mas parece que não tem o domínio disso, né? Parece que a polícia não usa adequadamente esse instrumento. Queria ouvir sua opinião. Não seria... Isso é um dos elementos, mas aí você poderia ter DNA, que não tem, né? Várias outras coisas mais avançadas, que poderia tornar a prisão mais efetiva, né? Eu converso às vezes com um policial militar e ele já prendeu o cara 10 vezes e é solto. Quer dizer, mas ele vai ser solto a 11ª vez, porque ele prendeu mais uma vez sem prova. Muitas vezes precisa da condenação criminal, né? Para que ele fique realmente, efetivamente preso. Isso é uma verdade. Hoje a polícia tem que se modernizar, principalmente a polícia investigativa, a polícia civil. Hoje, para você fazer uma investigação bem embasada, há necessidade de banco de dados. A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte ele não tem bancos de dados próprios. O que seriam bancos de dados? Por exemplo, o sistema prisional norte-americano, na década de 40, já tinha todo o mapeamento de impressões digitais de toda a sua população carcerária. Hoje, no Brasil, isso é um sonho para a gente. Quer dizer, aí não dá, né? Exatamente. É simples, se você vai fazer uma investigação criminal, coleta a impressão digital no local de crime e tem um banco de dados, o que seria o banco de dados? Seria o registro de todas as impressões organizados inteligentemente. Então, se você faz uma coleta de... exatamente. Isso, né? Se faz uma coleta de impressão digital em local de crime e compara aquela impressão digital com o banco de dados que você já tinha, já é um indício ou até mesmo uma prova de que determinado elemento teve naquela cena do crime. Então, você vai complementar este indício ou prova com outras provas para fazer com que ele tenha uma condenação criminal. Isso aí é o que eu chamo de técnica investigativa. Justamente ao contrário do inquérito policial, que se baseia apenas em depoimentos, né, de cartórios de testemunhas, que muitas vezes o depoimento é frágil. Então, se você tem uma prova técnica, uma prova científica, juntada ao depoimento, aí você tem uma prova contundente que pode condenar o criminoso. Isso você pode aí ampliar para questões de imagem. Se você também tem uma imagem de câmeras, né? Se você tem a cidade bem monitorada, com câmeras de qualidade, né? Porque não basta só monitorar o movimento. Para nós, policiais civis, é muito importante a identificação facial. Existem softwares que fazem essa identificação facial. Então, se você investe na compra de softwares de identificação facial, se você investe na compra de softwares que fazem um scanner da digital, você está investindo em polícia investigativa, você está investindo em tecnologia. Isso repercute para que haja uma condenação do criminoso. Isso aí você vê, pelo que você discute, a gente está num momento de transição do governo, né? Está terminando a gestão do governador Robson Faria e em poucos dias, em 2 semanas, teremos um novo governo, né? O governo Fátima Bezerra. Queria a sua impressão, o que é que o senhor achou da escolha do novo secretário e se esse novo secretário, esse novo governo Fátima, ele sinaliza com essas possibilidades que o senhor colocou agora, como, por exemplo, maior investimento no que diz respeito à segurança pública, utilização de tecnologia. Eu espero que haja uma inovação, né? Nós temos um coronel da Polícia Militar como secretário de Segurança. Eu espero que o coronel ele tenha a ciência de que investir em polícia investigativa repercute significativamente na diminuição dos índices de criminalidade. É como eu falei, se você não investe na polícia investigativa, aquele criminoso costumaz ele continua atuando na sociedade. E isso sobrecarrega a atividade da polícia militar, que é a atividade ostensiva. Se você tem uma polícia investigativa eficiente, que logo identifica e prende aquele criminoso costumaz, aí você já tem uma repercussão positiva para a polícia militar, que faz aquele policiamento ostensivo. Se você tem uma área, um bairro em que X e Y, que são os criminosos, atuam de forma muito contundente, e se você consegue deter aqueles meliantes, a polícia militar ela vai ter um trabalho
melhor otimizado, porque vai ter menos criminalidade na área. Então é isso, é necessário ter ciência de que investir em polícia investigativa repercute significativamente na diminuição dos índices de criminalidade. Não se deve investir apenas em polícia ostensiva, se deve, obrigatoriamente, também investir em polícia investigativa. E você achou que a governadora acertou ou errou ao convidar o Coronel Araújo? Eu espero que ela tenha acertado na medida que o coronel tenha essa postura e tenha esta visão. Se ele trilhar neste caminho, nós vamos ter sucesso. A pessoa de ser um coronel militar ou de ser uma pessoa civil, isso pouco importa. O que importa é a postura administrativa dele. Se a postura administrativa dele for essa que eu falei, nós vamos ter bastante sucesso aí na área de segurança no estado do Rio Grande do Norte. Quando o senhor discute essa questão de investimento, eu imagino, o senhor como representante do Simpol deve discutir bastante isso com os governos e com os secretários. O pessoal sempre argumenta a questão fiscal do estado, né? O senhor acha que esse discurso vai continuar nos próximos anos? A questão fiscal, né? A questão fiscal, a falta de recursos, é sempre essa, né? Exatamente. Eu acho que assim, existe hoje um Plano Nacional de Segurança Pública, né, que se baseia no SUSP, né? O SUSP ele vai garantir recursos aos estados, né? O que vai ser para os próximos anos algo significativo, e o estado do Rio Grande do Norte vai ter que se adequar a algumas demandas que o SUSP requer, né? Nós nos adequando a esta demanda, nós vamos garantir recursos para o estado, recursos na área de segurança, e isso vai impactar significativamente. Agora, nós não podemos esquecer do humano. Temos que também investir no policial, na valorização do policial, no treinamento e no aspecto psicológico do policial. Não basta fazermos planos mirabolantes relativos a recursos e a estruturas e esquecermos do humano. Isso é um ponto fundamental. Por falar nisso, já foi comentado que haverá concurso público. Isso é fato, é boato, é possibilidades, é projeto? Concurso público para a Polícia Civil. Nos últimos anos tivemos concurso público para a Polícia Militar, para agente penitenciário, né? Para várias áreas, até o próprio ITEP, que fazia anos e anos que não tinha um concurso público, teve um concurso recente. E para a Polícia Civil ainda não teve, né? Houve alguns entraves burocráticos agora, né? Que não conseguimos vingar para que o concurso da Polícia Civil ocorresse. Eu espero que já no próximo semestre do ano que vem, com o novo governo, haja esse concurso para a Polícia Civil. A Polícia Civil está agonizando, seu efetivo está cada vez menor, e como eu disse, isso repercute muito no aumento dos índices de criminalidade. O Simpol e o FOSEG conversou com a governadora quando era candidata sobre isso. Me parece que no debate mesmo ela se comprometeu, não foi isso? Exatamente. Tanto o FOSEG como o próprio Simpol fez uma lista de propostas, né? O Simpol conseguiu, inclusive, que a governadora assinasse um termo de compromisso, no qual são 10 pontos. Dos 10 pontos, apenas um é para valorização profissional e os 9 é para estrutura de trabalho. Estrutura de trabalho voltada no investimento à tecnologia e a novas ferramentas investigativas. Então, se a próxima governadora pautar o seu exercício na área de segurança pública, investindo nessas novas tecnologias, isso vai satisfazer bastante, não só o Simpol, como todos os profissionais da área de segurança. O FOSEG, eu sei que o senhor fala aqui pelo Simpol, mas o FOSEG tem planos de continuar se reunindo em 2019, ou o senhor não tem essa informação? Tem sim, tem planos, né? A gente está um pouco afastado por uma questão técnica só, mas o FOSEG é uma entidade que une todos os representantes de sindicatos e associações da segurança pública. Vamos nominá-los aí. Então, quais são? O Simpol? Os sindicatos policiais federais, né? Simpep. Sindicato dos agentes penitenciários, Associação de Bombeiros Militares, Associação de Suboficiais, Associação de Cabos e Soldados, né? Guardas municipais de todo o estado, não só de Natal. E assim, o principal objetivo do FOSEG é a gente ser uma referência relativa à opinião na área de segurança pública, né? Nós temos ali profissionais que já trabalharam bastante, conhecem bem a sua área,
e temos boas ideias, temos boas referências, e se o governo atentar para as opiniões e para as propostas do FOSEG, ele vai num bom caminho. E também o FOSEG possibilita essa conexão entre as várias, complementação de informação, né, entre as diversas forças, né, da segurança. Exatamente, é como se a gente pensasse de forma una, né? Não adianta você só pensar em polícia civil e, vamos dizer, cumprir com todas as suas metas, não adianta só você pensar em polícia militar e ajudar em todas as suas metas. Nós temos que pensar como um todo, né? Tanto bombeiros, agentes penitenciários, policiais civis, policiais militares, tem que ter uma proposta de união, uma proposta de integração para que todos juntos possam fazer uma segurança pública melhor. Eu queria agradecer ao presidente do Simpol, Nilton César, pela entrevista, desejar boa sorte. Já estamos chegando ao final, à frente do Simpol, já estamos chegando ao final do ano. Eu já lhe desejar, se eu não tiver a sorte de lhe ver outra vez até o final do ano, um ano novo de muita paz e sucesso para a sua família, para você e para as instituições que o senhor representa. Muito obrigado. Eu agradeço pelo espaço aqui do Potiguar Notícias, né? E desejo a todos, aos espectadores, um feliz ano novo e boas festas. Muito obrigado, Nilton César, presidente do Simpol. A você que nos acompanha, muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Um grande abraço e até mais.